Fala, meu povo, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos ao evento O Despertar da Ordem. Meu nome é Raul Martins Lima, eu serei aqui o vosso professor, tanto hoje quanto nos próximos 3 dias do evento. Lembrando que vai rolar evento nos dias 13, 15, 17 e 19. Eu acho que é isso mesmo, tá? E, galera, seguinte, eu acho que tem muita gente nova aqui. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Me confirme, por favor, aí, se tá rolando tudo certinho, porque eu preciso saber se vocês estão me vendo. Tá tudo certo? Maravilha, maravilha. Tá, vamos lá então. Deixa eu só confirmar aqui algumas cositas. Meu povo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí. Uma boa noite. Eu gostaria de saber quem está aqui e não me conhece. Tipo assim, nunca me viu na vida, chegou até mim por conta de algum anúncio, de algum banner, né, te chamando para o evento. E quem aqui já me conhece? Então, por favor, me diga isso. Raul, te conheço, não te conheço. Você é o mestre, nunca te vi na vida. Por favor, tem uma galerinha nova, eu suspeito. Vim pela Lara, anúncio, já me conhecia, Instagram. Aí, ó, tem um mestre. Tem que ter um mestre. Você me conhece, é mestre. Instagram, mestre, beleza. Eu sou o mestre, exatamente. Para quem não me conhece, tá, galera? Meu apelido principal é Mestre. E um dia eu explico isso para vocês. Tá, beleza. Galera, é o seguinte então. Vocês sabem sobre o que é o evento, basicamente, pelo menos por cima. É um evento sobre Jordan Peterson, tá? Inclusive, eu fiquei surpreso com as razões pelas quais a maior parte de vocês se inscreveram neste evento. Fiquei surpreso e fiquei feliz, na verdade, porque muitos de vocês querem de fato conhecer mais a fundo as ideias do Peterson e de forma prática, tá? Como é que eu sei? Como é que eu sei que essas ideias elas funcionam, elas fazem sentido? E como é que eu sei que elas precisam de alguma explicação? Porque eu já dei aulas sobre 12 regras. Eu vou me apresentar daqui a pouquinho, tá, para vocês, para explicar direitinho quem eu sou, quem é esse sujeito que está aqui falando sobre o Peterson, tá bom? Mas eu sei que as ideias do Peterson elas são muito importantes, foram para mim, e também podem ser para vocês, porque eu já dei aulas sobre o livro, tá? Nós vamos expandir isso aqui hoje, ao longo dos próximos dias. Então, sejam muito bem-vindos. E se você não conhece Peterson, se você já conhece o Peterson, se você já leu os livros dele, se você nunca leu os livros dele, seja lá qual for o seu caso, tá? Você vai se beneficiar do que eu vou passar aqui, porque o que eu vou passar aqui, ele é algo útil tanto para iniciantes quanto para intermediários, até para avançados. E também vai ser algo prático, tá? Eu sei como a vida é corrida, como a vida é difícil, e como às vezes é complicado mesmo você pegar um livro, até mesmo um livro como 12 Regras para a Vida, que é mais prático, e entender tudo. Pegar toda aquela sabedoria, né? Extrair aquilo do livro, tá? Então sejam muitíssimo bem-vindos, beleza? O que vai rolar aqui hoje, tá? Eu já vou aplicar, inclusive, uma das regras do Peterson aqui e talvez deixar alguém da minha equipe meio puto de raiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das regras do Peterson é diga a verdade ou pelo menos não minta, certo? E quando eu pensei neste evento, a ideia era puxar o evento mais para, digamos, um evento de guerra cultural, por assim dizer, tá? Mas quanto mais eu lia o Peterson
E quanto mais eu recebi o feedback de vocês, né, lendo, por exemplo, pesquisas que fizemos com vocês em relação ao que lhes interessava de fato, mais eu ia percebendo que a maior parte de vocês estava menos interessada na parte política, por assim dizer, e mais na parte de eu quero melhorar como indivíduo usando as ideias do Peterson. Eu quero ter uma vida mais significativa, eu quero ter uma vida mais sólida, uma vida mais feliz, se for o caso, tá? Eu quero construir relacionamentos mais duradouros. Eu quero ser uma pessoa que sofre menos, especialmente de forma desnecessária. Eu quero fugir da tristeza, da depressão, certo? Eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero ter uma vida que, depois que eu a viver, eu puder olhar para trás e dizer, caramba, valeu a pena, né? Não, apesar de eu ter sofrido, apesar de ter havido problemas, valeu a pena. Então, a aula de hoje será, de fato, uma introdução ao Peterson. Eu vou amarrar alguns conceitos dele, certo? E eu garanto para você que se você prestar muita atenção à aula de hoje, você já vai sair daqui com 3 ou 4, até 5 verdades que, se você aplicar, se você levar para o coração mesmo, né? Guardar com carinho lá na sua alma, cara, podem mudar a sua vida, tá? Como mudaram a minha, inclusive. Beleza? Porém, antes de entrarmos nisso, algumas coisinhas. Primeira coisa, primeiríssima coisa que é muito importante, tá? Ao final da aula de hoje, eu vou explicar em detalhes como você vai poder participar de um sorteio, né? Eu vou explicar em detalhes como você poderá ganhar prêmios. Sim, rolarão prêmios no final do evento. E quais prêmios são esses? Não é qualquer prêmiozinho sem vergonha, tá? Então, vai rolar como sorteio uma vaga no curso Desvendando Jordan Peterson. Porque sim, gente, esse evento aqui ele está ligado a um curso que eu já preparei, já gravei e já está pronto. Então, o que você vai receber aqui é assim, é uma coceguinha, tá? É um tira-gosto do que tem dentro do curso. Então, no final do evento, vai rolar um sorteio de uma vaga do curso na faixa, tá? Vai rolar também o sorteio de um livro Além da Ordem, do Jordan Peterson, tá? O Peterson lançou 3 livros: Mapas do Significado, 12 Regras para a Vida, que é o seu best-seller, né? É o livro que ele mais vendeu de longe, e Além da Ordem, que são mais 12 regras. É uma sequência do 12 Regras para a Vida. E melhor, não vai ser a tradução brasileira, que é ruinzinha, que contém erros. Será a tradução portuguesa, porque nós é chique. Mas a chiqueza de verdade vem agora, porque vai rolar uma vaga, vai rolar um livro e vai rolar um autógrafo do próprio Peterson, certo? Então, talvez você saia do evento com, né, quem sabe um livro, ou quem sabe um autógrafo escrito pela própria mão do senhor Jordan Peterson, beleza? Então, uma coisa que você nem comprando conseguiria, a não ser que você fosse lá para o Canadá, né, participasse de um dos eventos dele, tivesse a sorte de ganhar um autógrafo, tá? Então, só por isso já vale muito a pena. Por mim, valeria, tá? Então, beleza. Quem é este sujeito aí que está falando do Jordan Peterson, né? Meu nome é Raul Martins Lima. Basicamente, eu sou professor de português. Eu comecei assim no Instagram. E hoje também sou professor de literatura. É isso que eu faço hoje no Instagram. Né? Atualmente eu tenho, se você contar todos os alunos, eu já tive mais de 12 mil alunos. Hoje em dia eu tenho um clube de leitura, é um dos maiores clubes de leitura do Brasil. Eu já fui bastante recomendado por pessoas muito respeitadas no mercado. Além disso, fui tradutor também durante um bom tempo. Traduzi alguns clássicos da literatura, né? Traduzi Chesterton, traduzi Ludwig von Mises, que é o economista. Já trabalhei diretamente na criação de um dos livros do Ítalo Marcilli. Então, assim, trabalho com o Instagram já faz quase 3 anos. Então, tem uma base bastante sólida, né, de alunos, de trabalhos e de feedbacks.
porque eu já dei aulas sobre livros antes, já apresentei autores para alunos antes, e, modéstia à parte, eu sou bom nesse negócio, tá? Não é à toa que eu consegui ter aí milhares de alunos, tá? Dezenas de milhares de alunos, né? Então, beleza. Essa é a minha parte profissional, por assim dizer. Dá uma pequena, né? Como dizem, uma carteiradinha de leve, para que você não imagine que é qualquer Zé Mané falando, né? É alguém que pelo menos tem alguma, alguma prova social, tá? Muitas pessoas já acharam bastante valioso o que eu tenho a dizer. Beleza, vamos lá então. Mas eu, né, pessoalmente, Raul, como é que eu caí nesse negócio? Como é que eu cheguei a conhecer o Peterson? É, eu não fui desde sempre um leitor. O Peterson foi desde sempre um leitor. Então ele nasceu, tá? E aí, quando ele tinha 5 anos de idade, ele já estava tentando ler coisas, já estava discutindo. Com 7 anos de idade, a avó dele entregava o jornal para o moleque para ele ler o jornal inteiro, porque ela estava cansada e ele era uma máquina de ler. Eu não fui essa máquina de leitura nem de estudos, tá? Meus pais tinham alguns livros em casa, então eu tinha um ambiente, assim, digamos que era até propício para a leitura. Meus irmãos liam, mas eu mesmo não engrenei no negócio, tá? Eu só fui engrenar na leitura, nos estudos, no mundo da cultura. Vai, eu só fui engrenar no mundo das ideias. Eu só fui engrenar nesse mundo de caramba. Eu consigo aprender alguma coisa para me tornar alguém melhor, para me tornar alguém mais forte, né? Emocionalmente mais forte, mais estável, para me tornar alguém que é capaz de prever melhor as coisas. Eu só comecei com esse negócio quando eu tinha uns 19 anos de idade, né? E nessa época eu trabalhava no telemarketing, trabalhei na Atento. Estão aí meus 12 mil alunos, né? Alguns deles, na verdade. Eu trabalhei na Atento, no telemarketing da Atento por um bom tempo, 4 anos, na verdade. E, cara, eu estava sem rumo totalmente na vida. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Tá? Então eu comecei 2 faculdades, tranquei as 2. Nada no mundo, né? Nada no mundo do trabalho, por exemplo, me parecia muito apetitoso. Eu não queria trabalhar como advogado. Se eu vejo sangue, eu desmaio. Então, medicina era, né, algo em que eu nem cheguei a pensar. Não queria fazer ADM, que era o que todo mundo na época fazia. Não queria fazer educação física. Eu estava perdido na vida, né? Eu descobri que cara, eu até tinha certa facilidade com esse negócio de leitura e mundo das ideias, tá? E resumão da história, tá? Resumão da história. Quando eu descobri que era possível aprender, né? Quando eu descobri que era possível você, sem precisar sair do lugar, sem precisar ser rico, por exemplo, sem precisar fazer uma viagem de dezenas de milhares de reais para um lugar exótico, quando eu descobri que o mundo do conhecimento estava muito próximo de mim, a minha vida mudou na hora. Na hora. Assim, realmente na hora. Comecei a ler com avidez, comecei a ouvir aulas com avidez quando eu estava na Atento, no telemarketing, tá? Então, assim, eu não tive uma vida linear, eu não fui alguém que começou a ler desde sempre, tá bom? Eu comecei a ler mais velho, e eu comecei a ler justamente porque eu estava desorientado na vida. E desorientamento na vida causa o quê? Tristeza, né? Paralisia, cara, causa uma diminuição na vontade de viver. Para que você vive? Para que eu sirvo? Né? E quando eu tentava pensar nisso com alguma profundidade, eu não tinha ferramentas, certo? Eu não sabia por onde começar, eu não tinha leituras, eu não tinha alguém que pudesse me guiar. Então eu ficava duplamente, triplamente perdido. Foi só quando eu comecei a adquirir conhecimento que eu percebi que, cara, rapaz, dá pra mudar realmente de vida com esse negócio, tá? Pra vocês terem uma ideia, alguns dos livros que eu usei depois, lá na Atento como base, até hoje no meu trabalho, por exemplo, eu li trabalhando. Peraí, deixa eu voltar isso aqui. Alguns dos livros que eu li e que são muito importantes até hoje para tudo que eu faço, inclusive como professor, eu li na Atento.
Eu li, às vezes, no meio do horário de almoço, ou no break de 10 minutos. Quem trabalha em telemarketing sabe como é que é. 10 minutos de break. Então eu ia lá fora, pegava um livro e, cara, febrilmente folheava o livro até dar os 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? Porque às vezes eu atrasava, e voltava para o trabalho, tá? Então, quando eu lhes digo que algumas coisas que vocês podem aprender aqui hoje podem mudar a vida de vocês, eu não estou exagerando, tá? Realmente, o conhecimento, ele liberta, tá? Ele liberta para que você possa ganhar mais dinheiro, claro, mas ele também liberta para que você possa se entender melhor, para que você, sabendo, por exemplo, quais são as suas inclinações de temperamento, de personalidade, você possa deixar de ficar se martirizando por algo que não é uma falha sua, é apenas uma característica de personalidade, como, por exemplo, introversão, né? Você não é o felizão, você não é o sorridente, cara, isso não é uma falha. Essa é sua constituição biológica, inclusive, tá? Quando você estuda e aprende alguma coisa, você, por exemplo, pode conhecer as outras pessoas melhor, você pode se relacionar melhor, você pode salvar um casamento às vezes, você pode chegar a ter um casamento, você pode aprender a lidar com seus pais, com seus filhos, com seu chefe, com o trabalho, com a escrita, com a inteligência, com a religião, com tudo, desde que você esteja aberto ao conhecimento. Então, já que vocês estão aqui, certo? Já que vocês estão aqui, isso prova que vocês estão abertos ao conhecimento. Isso é muito bom. É muito bom que você esteja aqui, que você confie em mim. Então, agradeço já pela confiança, pela honra, inclusive. E é muito bom que você esteja atento. Atento, tá? Porque uma das, talvez, 3 ou 4 palavras que o Peterson mais usa na vida é atenção. Você precisa estar atento. A substância da vida, na verdade, é a atenção. É quando você está presente, é quando você está no aqui e no agora. Né? Não está boiando, não está viajando, você está no aqui e no agora. Então, fico muito feliz, beleza? Vamos lá então. Tem muita coisa para falar aqui. Vamos ver. Tá. Então, por que eu decidi fazer esse evento? Já falei sobre isso, basicamente, tá? Eu conheci o Jordan Peterson quando ele deu aquela entrevista clássica, lendária, hoje em dia, para Kathy Newman. Contei um pouquinho da história nos stories. E eu fiquei, cara, eu fiquei chocado digamos, peraí que meus filhos estão gritando aqui no fundo. Eu gravo em casa, minha casa é grande, mas são 3 filhos, né? Então, estou aí seguindo as regras do Peterson. Tem um monte de filhos, se case, assuma responsabilidades. Filhos são uma delas, né? Acabaram, beleza. Eu conheci o Peterson quando eu vi aquela entrevista e a personalidade dele, cara, me deixou assim, chocado. Por quê? Porque enquanto a jornalista jogava, né, clichês em cima dele, tentava encurralar o sujeito, né, tentava toda hora distorcer o que ele dizia, ele estava absolutamente centrado. A postura dele era perfeita, impecável. E o olhar dele, assim, parecia que só faltava furar a alma da mulher. Enquanto a mulher, então, estava falando clichês, soltando frases prontas, certo? Digamos assim, representando a personagem estereotipada da feminista, estereotipada, o Peterson estava sendo ele próprio. Ele estava tentando ter um diálogo real. Ele estava tentando alcançar a pessoa real por trás daquela, né, baboseira toda, daquelas frases prontas, daquela insinceridade, basicamente. E além disso, ele não era só rígido, né? Ele não era um bronco. Porque assim que a Kathy dava uma risada, por exemplo, ele ria junto. Então ele queria realmente alcançá-la. Então essa sensibilidade, essa mistura entre ser sensível, ser rígido, ser claro, porque ele conseguia responder com profunda facilidade o que ela, né? As acusações que ela jogava, ele desmontava sem, sem gritaria, né? Sem ser arrogante, sem ser mal educado com ela e especialmente sem tentar humilhá-la. Né? Então, quando eu vejo essa junção de coisas tão importantes e que às vezes parece que não são possíveis de andarem juntas, né? A rigidez, a clareza, a autoridade até, e a sensibilidade,
cara, até empatia, basicamente, né? Essa vontade de diálogo. Quando eu vejo essas duas coisas juntas, eu falei, rapaz, eu queria ser assim, né? A personalidade dele me fisgou. E me contem, vocês concordam com isso? Eu acho que vocês também chegaram a pescar isso nele, porque eu acho que muita gente que, às vezes, as pessoas nem leram o Peterson, mas é muito fácil você se identificar com ele enquanto modelo, sabe? Ele é um modelo de personalidade que é muito fácil você pensar assim, cara, eu quero ser como ele. Então, me contem, por favor, é, rapidinho, né? Por que vocês se interessaram pelo Peterson? Como foi que vocês o conheceram? E se vocês concordam com o que eu estou dizendo, né? Porque a gente pode ir conversando também. Aí, ó, eu fico impressionado com a paciência dele. Exatamente. E sabe o que é interessante, Coutinho? É que o Peterson, ele não é naturalmente paciente, tá? O Peterson, o que eu vou falar agora, eu vou explicar com detalhes no meu curso, mas se você pegar os 5 principais traços de personalidade, segundo o esquema que ele usa, chamado de Big Five, o Peterson, ele é uma pessoa que tem muita compaixão, certo? Então ele é muito afável, ou seja, ele sente os sentimentos dos outros, ele tem essa compaixão, ele compartilha das paixões alheias, ou seja, ele sente junto com os outros, né? É por isso que ele chora tanto, por exemplo, porque ele realmente sente. Mas o Peterson, ele é muito assertivo, por outro lado. Então ele chorava de raiva, por exemplo, quando ele era novo e não conseguia entender alguma coisa. Era muito comum que ele chorasse de raiva porque ele não conseguia entender alguma ideia, porque ele fazia a pergunta ao pai e o pai não sabia responder aquela pergunta. Então a paciência dele, ela foi treinada, ela foi cultivada. Isso é um baita alívio, porque eu não sou naturalmente paciente, mas eu enxergo a beleza disso. E se você fala, cara, eu gostaria que seja assim, ótimo, porque ele não era assim também. Ou seja, eu e você também conseguimos, né, conseguiremos chegar lá se realmente quisermos e se soubermos, por exemplo, né, quais são as nossas características de personalidade. Né? Então, eu sei as minhas, e no curso eu vou dizer quais são as 5, e eu vou explicar direitinho quais são as 5. Aqui também a gente pode dar uma palhinha, claro, caso vocês queiram. Né? As pessoas que eu admiro têm admiração pelo Jordan, nada mais justo. Maravilhoso, Rafaela. A Rafa é minha aluna, inclusive, tá? Do clube. E, por exemplo, a Rafa não é o tipo de pessoa, digamos, que tem as visões de mundo que batem necessariamente com as do Jordan, mas ela está aqui, aberta, sempre aberta, a ouvir algo de pessoas cuja visão de mundo difere da dela, mas com as quais ela acredita que pode aprender alguma coisa. É a regra 9, salvo engano, né? Assuma que a pessoa com quem você está conversando possa te ensinar alguma coisa. Isso é maravilhoso também. A coragem, maravilha, a coragem é maravilhosa. E a coragem também é algo que nós podemos aprender. Aliás, uma das principais, um dos pilares, né, da filosofia do Peterson é a coragem. Você precisa ser o herói, por assim dizer, também vou explicar isso. Você precisa ser o herói, né, que com coragem, com atenção e com as palavras certas, por assim dizer, encara o desconhecido, encara o caos e vai transformando o caos em ordem. Né? A vida é basicamente isso. A vida é basicamente você enfrentar o desconhecido com coragem, com atenção, com humildade e com palavras sinceras e verdadeiras. E aí você vai conseguindo, né, criar uma vida que no final das contas é muito mais do que apenas uma vida feliz. É uma vida com sentido. Isso é maravilhoso, tá? Também vamos falar sobre isso. Só alguns cortes, né? Então, cara, tem muitos cortes bons dele, mas às vezes nos cortes a galera força a barra para ganhar visualizações, né? E às vezes cria uma imagem dele que não é real, né? Então, Peterson não entra num debate para destruir o seu oponente, esmagar o seu oponente, humilhar feministas. Não, ele entra para tentar criar um diálogo e para tentar encontrar a verdade. Só que às vezes as pessoas não querem diálogo, então ele é obrigado, por assim dizer, né, a ser mais rígido, a ativar o seu modo assertivo, né, inclusive contra a sua vontade, porque ele é muito afetuoso, temperamentalmente falando.
Inclusive, gente, o Peterson, tá? Se fôssemos falar de temperamento, assim, de características de personalidade, ele é um homem com temperamento razoavelmente feminino, tá? Ele é um sujeito que é mais compassivo do que a média dos homens, ou seja, ele sente mais, ele tem mais empatia, ele é mais delicado, tá? Ele trabalhou com crianças, inclusive, também já, porque ele adora crianças. Gente, eu tenho 3 filhos, tá? Gêmeos que fazem aniversário amanhã, inclusive, 4 anos, e uma menor que tem 3. Cara, eu digo pra vocês, eu tive que fazer um treinamento intensivo para ter o mínimo de paciência com meus 3 filhos. É mais ou menos natural, na maior parte dos homens, que eles sejam menos pacientes com os filhos, né? Então, acho que as mulheres aí vão poder confirmar isso, e homens também. E o Peterson, cara, ele trabalhou com crianças. Então, esse é o nível de amor que ele tem, paciência que ele tem, tá? Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Lara Nesteruk. Cara, a Lara é um dos modelos vivos do Peterson, né? Inclusive, tudo que aconteceu com ela nos últimos tempos, eu só falo sobre isso porque ela expôs tudo, claro, né? Todo o sofrimento, todo o caos em que ela mergulhou, ela só conseguiu, aparentemente, né, sair disso, ter forças para vencer o caos e aos poucos reconstruir a ordem, porque ela fez exatamente o que o Peterson ensina. Você precisa encontrar um sentido para o seu sofrimento, né? O sentido que ela encontrou foi: eu vou ajudar outras mulheres a não passarem pelo que eu passei, né? Ou outras pessoas também. Então, ela encontrou um sentido. E o sentido que ela encontrou é justamente o sentido que ele diz que nós temos que encontrar. É diminuir o sofrimento das outras pessoas. É diminuir o sofrimento desnecessário dos outros. Né? Esse é o objetivo para o qual temos que mirar, segundo ele. Beleza? Aqui em caso é o contrário. É normal, acontece. Né? Por quê? Porque parece que há mais ou menos uns 20% de homens com um temperamento mais feminino, tá? E uns 20% de mulheres com um temperamento mais masculino. Quando eu digo temperamento feminino em um homem, eu quero dizer, ele é mais compassivo, ele é mais, ou seja, ele acolhe mais, né? Ele é mais polido, ele é mais educado, então ele evita mais confrontos. Uh, e acho que é basicamente isso mesmo. Essas são as duas principais, né? Quando você fala que um homem tem o temperamento mais feminino, por assim dizer, ele é esse homem que acolhe mais e confronta menos. E as mulheres é o inverso. É uma mulher que ela não é tão acolhedora à primeira vista ou de forma tão óbvia como todas as mulheres, e ela não tem tanto problema assim com confrontos diretos, tá? Inclusive é por isso que muitas mulheres, que há menos mulheres em posições de poder, tipo empresa, por exemplo, porque você não chega ao topo de uma empresa sendo uma pessoa que foge de conflitos, né? Ou sendo uma pessoa que não se sente confortável com conflitos. Você precisa, né? Você precisa ter conflitos para subir. Então, enfim. Beleza? Tranquilo? Ótimo, então. Vamos ver se faltou uma coisa aqui para eu falar. Então, o que vai acontecer com você, né, ao final desta aula, deste evento? A ideia é que você consiga se entender melhor, tá? E a ideia é que você consiga saber, né, sair daqui com pelo menos 4, 5 diretrizes práticas para que a sua vida, desde agora, ela se torne menos desnecessariamente difícil. Então, com as regras, com o que eu vou ensinar aqui, você pode virar alguém mais produtivo, por exemplo. Você talvez, né, comece a sair de um estado de tristeza, de vazio existencial ou de muita ansiedade. Talvez você consiga, né, melhorar os seus relacionamentos, né? O seu relacionamento conjugal, por exemplo. Você vai conseguir entender melhor, né, o que é a mulher e o que é um homem, e como reagir a um e ao outro, né, como interagir com eles. Você também, claro, vai entender
um pouco mais sobre como você pode se posicionar no mundo de hoje, o que fazer com um mundo tão caótico. E quando eu digo caótico, eu não digo só politicamente caótico, o que é verdade, mas eu digo especialmente individualmente caótico, tá? Porque a gente sabe que, cara, vivemos uma epidemia de depressão, uma epidemia de ansiedade, muitas pessoas com sérios problemas psicológicos. Eu já passei, né, quase caí em uma depressão um tempo atrás, há alguns anos atrás, uma crise de ansiedade forte, né? Então a ideia do evento é que você saia daqui com ferramentas práticas que podem servir para basicamente qualquer área da sua vida. Parece muito vago, mas não é porque é vago, é porque é realmente geral. E são regras gerais que, se você as aplicar bem, cara, elas começam a organizar a sua vida. Porque o nome do livro é Um Antídoto ao Caos. O caos, segundo Peterson, é também não é só coisa ruim, é o desconhecido, tá? É tudo aquilo que nós não sabemos o que é direito ainda. Então, quando, por exemplo, você enfatiza como vem sendo enfatizado na nossa cultura, coisas como liberdade, para você fazer o que você quiser, né? Com quem quiser, a hora que quiser. E quando enfatizamos muito os direitos, nós ficamos perdidos. Tá? Nós ficamos perdidos. A vida fica uma coisa, você não sabe o que fazer, para onde ir, porque você não sabe o que realmente vale, o que não vale tanto assim, certo? Então, regras, desde que sejam muito bem formuladas, elas te dão uma direção, tá? E uma das principais filosofias do Peterson é que você precisa ter um objetivo muito alto, tá? Mire lá no alto, cara. Assim, não precisa ser um objetivo igual ao dos outros, mas tenha um objetivo muito alto e quebre-o em pequenos objetivos, né? Então, o que eu vou te mostrar aqui é como é que você pode aplicar a filosofia do Peterson na prática para que você seja esse herói, para que você encarne esse herói mitológico que vai enfrentar o desconhecido com coragem, com atenção e com palavras sinceras para transformar tudo isso em ordem e ter uma vida significativa, tá? Isso é muito, muito, muito bom. Beleza? Raul, todos esses insights foram retirados dos livros do Peterson? Não foi não, tá? Porque além dos livros, ele tem palestras no YouTube, várias. Ele tem cursos online, certo? E ele também tem artigos, sim, e ele também recomenda autores de vez em quando. Então, tudo o que eu estou dizendo aqui, a maior parte, claro, está nos livros, né? Mas eu estou organizando aqui, porque muita gente tenta ler os livros e não consegue. Essa foi, pelo menos, a experiência de muitos, de centenas de alunos que passaram por mim. Mas o que eu fiz foi que eu juntei tudo isso, assim, uma massa enorme de informações, tá? E as organizei aqui para vocês. Então, por exemplo, uma coisa que ele usa muito, e sobre a qual ele fala muito, é uma ferramenta prática, é o Big Five, que são esses 5 traços de personalidade, tá? Ninguém falou sobre isso no Brasil, pelo menos. Não vi ninguém explicando isso aqui no Brasil, especialmente ligando isso a ele. E é uma das principais ferramentas que ele usa, tá? Então, no meu curso sobre o Peterson, isso está mastigado e aqui eu vou usar vez ou outra, porque aí já aplicando, entendeu? Eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi o conceito e aí eu mesmo consigo aplicá-lo com exemplos concretos, tá? Beleza? Deixei mastigado, cara, e foi tenso, tá? Não foi fácil, não. Na dica fácil. Beleza? Então vamos lá. Galera, como é que o Peterson chegou a escrever esse livro? Tá? O 12 Regras para a Vida. O Peterson foi muito esperto. Então, desde 2013, o YouTube estava começando a ficar famoso. O YouTube estava começando a explodir, né? Naquela época ainda. Cara, 10 anos atrás. E
ele já percebeu que isso poderia dar alguma coisa, né? Dar liga. E ele começou a pegar seus vídeos no YouTube, os seus vídeos, perdão, ele começou a pegar suas aulas que ele ministrava na faculdade de Toronto e começou a jogá-las na internet, tá? Depois de 3 anos, ele tinha 1 milhão de visualizações. Ele falou, opa, então, e são aulas densas, tá? São aulas bem mais densas, inclusive, que os livros. São aulas densas lá. Eram aulas para alunos de psicologia de elite. Então, assim, não é coisa fraca. Eram coisas profundas. E ele percebeu que uma galera estava se interessando por aquilo. Especialmente jovens homens, tá? E o que aconteceu? Ele começou a usar mais ativamente a internet. Ele já começou a atrair atenção negativa dos seus colegas de profissão, porque ele criticava, sim, muito a esquerda. Mas não toda a esquerda mais radical, tá? A esquerda mais radical, que, por exemplo, tentou mais tarde fazer com que ele tentou obrigá-lo a usar os pronomes neutros que algum aluno exigisse que ele usasse, né? Mas tudo bem. Ele começou a soltar os vídeos, a galera se interessou e falou, caramba, deve ter uma coisa aí. E aí ele começou a usar mais a internet. Um dos sites que ele usava também, além do YouTube, era o Quora, porque o Quora é tipo um site em que você faz perguntas, é tipo uma rede social só de sua escrita, né? Em que as pessoas podem fazer perguntas para você. Eu acho que, salvo engano, são anônimas, e você interage com as pessoas. E ele interagia muito com as pessoas, porque, de novo, uma das suas regras é qual? Assuma que a pessoa com a qual você está conversando pode te ensinar uma coisa. Então ele sempre aplicou essa regra, né? Ele aplicava com pessoas da internet, com pessoas jovens, né? E aí, um belo dia, rolou de ele. Alguém perguntou para ele assim, né? Como eu posso viver bem? E ele soltou 40 regras. Ele escreveu 40 regras de como a pessoa podia viver bem. Ele soltou aquelas regras do nada? Não, eram regras nas quais ele vinha pensando fazia décadas. Porque o Peterson é um professor de psicologia, tá? Ele foi professor assistente em Harvard e só não virou professor sênior em Harvard, porque na época em que ele foi fazer, digamos, a entrevista, ele estava muito ruim com a depressão, tá? Peterson sofreu a vida inteira com a depressão. Então ele ficou muito mal, foi uma época bad dele. E aí ele acabou não conseguindo a vaga, tá? Aí ele foi para Toronto, onde ele mora, onde ele nasceu. E. O que eu tava falando disso mesmo? Tá. Então ele virou um professor de psicologia, tá? Ele também é um pesquisador científico, ou seja, ele conduziu pesquisas relacionadas ao alcoolismo, relacionadas ao Big Five, certo? Como assim, Raul? Então, gente, ele pegou lá, ele criou pesquisas seguindo metodologias científicas estritas, rígidas e de elite, tá? Ele escreveu mais de 100 artigos científicos, o que é um número bastante elevado de artigos científicos. Ele é muito citado na área, ou seja, ele é um especialista, especialmente na área de traços de personalidade, né? O Big Five de novo. Além disso, ele já era um escritor bastante respeitado pelo seu mapa do significado, tá? Então ele é um acadêmico respeitado, muito citado. Ele é um professor bastante amado pelos alunos. Ele também foi um psicólogo clínico, ou seja, ele atendeu durante mais de 20 anos. Então nós não estamos falando de qualquer um aqui, tá? É um sujeito que é amplamente respeitado pela comunidade científica do mundo, tá? Então na área dele, ele é o bichão, certo? Ele não é qualquer um, não. Beleza? Então, quando ele fala sobre essas coisas, ele não está falando sobre o que ele não entende. Ok? Então, nesse ponto, por exemplo, ele já se afasta bastante de muitos autores de autoajuda. Beleza? Porque além de ele ter todo esse arcabouço científico, além de ele ser um psicólogo clínico com ampla experiência, de ser um professor muito amado, ele também tem vasta, né, experiência de leituras em psicologia, em mitologia, em religião, em literatura, tá? Então,
certo? É um sujeitinho que sabe o que tá fazendo. Beleza? Tá. Isso, Quora é tipo um Reddit, é tipo uma comunidade escrita. Beleza? Então, galera, o Peterson ficou famoso, ele começou a ficar realmente famoso, ele já começou a ficar relativamente famoso com essas aulas no YouTube, mas ele explodiu mesmo quando deu aquela treta, né? Em que o Canadá queria, né, a Comissão de Direitos Humanos de Ontário, no Canadá, queria obrigar, né, queria fazer uma emenda à Constituição para tornar crime de ódio, certo? Qualquer discriminação contra pessoas transgênero. Só que a lei era um troço muito frouxo, muito vago, e que daria abertura para, por exemplo, transformar em um crime, possivelmente, o fato de uma pessoa não querer, né, se recusar a usar o pronome que alguém exigisse que ela usasse. Então, por exemplo, seria o equivalente a aqui no Brasil alguém que se identifica como transgênero, tá? Dizer meu pronome é Ilo. E você falar, não, eu não quero usar esse pronome, tá? Isso poderia entrar, como a lei era muito frouxa, isso poderia entrar como crime de ódio. Crime de ódio, tá? Não apenas era uma penalidade criminal mesmo. Então ele falou contra isso e aí pronto, né? O mundo inteiro caiu em cima dele, começaram a chamá-lo de, né, de transfóbico, daí já partindo para os clássicos misógino, racista, homofóbico, né? Não sei de onde eram isso, mas foi assim que ele começou a ficar realmente famoso. A partir daí, ele começou a dar entrevistas no mundo inteiro, muitas delas com feministas, muitas delas com pessoas transgênero, porque era um tópico quente. E pela sua assim, excepcional capacidade de se articular, né, pela sua excepcional, né, pelo seu excepcional conhecimento sobre os temas dos quais ele tratava, isso acabou sendo um tiro no pé para quem não gostava dele, porque ele foi ficando cada vez mais famoso. E foi nessa época que lançou o dos Regras para a Vida, né, e aí ele de fato estourou mesmo, tá? Estourou mesmo, mesmo. Beleza? Uh... Tranquilo? Tá, vamos lá então. Beleza, galera, o que eu vou fazer aqui, tá? A gente fez uma pesquisa e eu percebi que a maior parte de vocês queria entender as ideias dele, né? E o que eu inferi a partir disso? Se as pessoas querem entender as ideias dele, né, quer dizer que o livro 12 Regras, que é o principal livro dele, o Mapas do Significado é um livro muito complicado, é uma versão cientificamente aprovável do 12 Regras, tá? Então, assim, não é um livro muito prático, por assim dizer. Ele não quer ser um livro didático. A ideia do Mapas do Significado é provar cientificamente algumas das teses que ele usa sem prová-las no 12 Regras, porque ele já as provou no outro livro. Então, as principais ideias dele estão no 12 Regras. Claro que ele aprofunda essas ideias em vários outros lugares, assim como eu vou aprofundar aqui, e nós podemos complementá-las com outras coisas, como, por exemplo, com o Big Five, beleza? Mas o grosso está ali, o principal está ali, né? Ana, eu não sei se a lei chegou a ser aprovada. Eu acho que talvez tenha sido aprovada essa emenda, mas eu não tenho certeza, porque eu não acompanhei até o final a briga, né? Eu acho que o texto foi alterado, eu não tenho certeza, tá? Mas caso vocês queiram saber mais sobre isso, eu posso depois postar nos stories, amanhã talvez, ou falar sobre isso em algum dos dias, as críticas específicas que ele faz à lei, né? Porque de fato, a lei era um troço muito vago e que de fato poderia, cara, poderia fazer com que você fosse um criminoso, né? Seria um crime equivalente, por exemplo, a um crime de racismo, de injúria racial, tá? De você xingar alguém de macaco, por exemplo, lá fora, digamos, tá? Então você. E o que deixou ele muito puto
é porque não era só uma lei que proibia você de usar certos termos, né? O que proibia você de usar certos termos com intenção racista. Isso é importante também, porque eu já fui esculachado quando eu falei que não existem palavras racistas em si. Existe contexto e intenção, tá? Então, o que deixou ele muito puto é que a lei não só proibia a galera de falar alguma coisa, mas obrigava você a falar uma coisa. É outra. É outra. É uma outra história, você entende? Se uma lei te proíbe de fazer, ó, você não pode falar, né? Você não pode cometer injúria racial. Ótimo, né? Então você vai lá, acontece uma discussão, por exemplo, a pessoa fala algo e aí vai haver então as pessoas precisam fazer uma investigação para saber se realmente houve a injúria, qual foi o contexto, etc. Mas se você obriga alguém a usar uma palavra, aí é outra história, né? Você está sendo obrigado, inclusive nesse caso especialmente delicado, você sendo obrigado às vezes a negar o que seus olhos veem. Então é um sério problema. Seríssimo problema. Não é à toa que muitos professores estavam com cagaço. Por exemplo, professor de biologia. Gente, tinha professor de biologia em Harvard, 2013, com cagaço de ensinar verdades biológicas, porque alunos poderiam hostilizá-los em Harvard. Tá? Então, o sujeito é um biólogo, certo? Ele chega lá, por exemplo, ele fala: olha, existem diferenças biológicas entre homens e mulheres. Isso poderia fazer com que ele fosse hostil verbalmente, né? Que ele fosse cancelado por alunos. Então, o Peterson teve uma coragem gigantesca seguindo as suas regras. Por exemplo, a regra de diga a verdade ou pelo menos não minta. Ele não queria mentir sobre isso. E ele brigou contra a Comissão de Direitos Humanos, né? Contra o Senado, contra o mundo inteiro, né? Parte do mundo inteiro, pelo menos. Ok? Então, assim, ele é um modelo vivo das coisas que ele ensina. Isso é muito importante. A lei criminalizava discriminação intencional ou não. É isso mesmo. Você poderia falar uma coisa sem intenção e poderia ser punido criminalmente. Assim, negócios. Meu Deus do céu. É bizarro. O seriado The Chair na Netflix. Não conhecia, Flávia. Brigadão. Brigadão mesmo. Tá? Então vamos lá. Quais são, então, algumas regras do Peterson? Vamos partir para a parte mais prática aqui, né? Antes disso, deixa eu explicar para você o que significa os conceitos de caos e ordem. Vocês conhecem os conceitos de caos e ordem? Me digam, por favor, aí, se você conhece, se você sabe o que é, porque o título do livro é 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Então temos que falar sobre o caos e a ordem antes de qualquer coisa. Mas muita gente entende errado esses termos. Então vamos dar uma olhadinha no que eles significam, tá? Ana, é o politicamente correto, né? O politicamente correto, aliás, segundo o Peterson, é como se fosse um instinto materno exagerado, né? É como se fosse a compaixão, né? Que assim quer proteger os seus filhos do mundo a qualquer custo. Então é como se nas universidades, por exemplo, houvesse esse esse instinto maternal que é bom, obviamente, mas corrompido, certo? Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui. Na Universidade de acho que na Universidade de Toronto, eu não sei se é essa mesmo, tá? Mas em alguma universidade do Canadá, eles criaram aqueles tais de safe spaces, né? São lugares seguros. O que é um safe space? É um lugar em que o aluno, certo? Ele está totalmente seguro de ouvir coisas que possam lhe dar um gatilho, por exemplo, né? Então, sei lá, digamos que, mais uma vez, seja um aluno transgênero e alguém se recuse a usar o pronome que ele escolheu, né? Isso poderia dar um gatilho nele, poderia gerar uma reação em cadeia de, né, desespero, depressão, histeria, raiva,
tá? Então as faculdades, um lugar em que, né, antigamente a ideia seria você confrontar ideias para chegar à verdade, confrontar ideias, inclusive, que não poderiam ser discutidas no mundo lá fora, porque senão seria muito escandaloso. As universidades lá fora, uma delas, por exemplo, no Canadá, criou literalmente safe spaces. Eram tipo salas, tá? Salas em que os alunos tinham camas, ou tem, sei lá, né? Então, por exemplo, o aluno está em uma aula sobre algum assunto que possa lhe dar gatilho, não sei qual assunto, né? Estou sem criatividade. Mas é um assunto assim que é um assunto assim, né? Meu Deus do céu, isso aqui é absurdo, isso aqui é. A pessoa fica muito ansiosa, ela fica muito triste, ela fica desesperada. E aí o aluno, ele pode ir para esses safe spaces, tirar um cochilo. Eu não estou brincando, gente, tá? Quem duvidar disso pode ler o livro The Savage Messiah, que é uma biografia do Peterson, tá? Lá você vai encontrar o que eu estou falando aqui. The Savage Messiah, o Messias Selvagem, tá? Além de uma cama com um cobertor para tirar um cochilo, né? E se acalmar, acalmar os nervos, a pessoa também pode, por assim dizer, ela também tem acesso a leite e biscoitos, tá? Então é esse tipo de caos que nós encontramos. E é por isso que o Peterson às vezes bate tanto nos deveres, né? Você precisa, por assim dizer, cara, pegar uma responsabilidade, colocá-la sobre os ombros e andar em frente. Sem se vitimizar, especialmente se você não for uma vítima. Tá? Vamos lá então. Qual é o conceito de caos e ordem? Vocês falaram aqui. Caos é o desconhecido e incontrolável. Ordem é aquilo que conhecemos, nos sentimos confortáveis. É basicamente isso. Tá? Então, existem três elementos que fazem a realidade. Tá? São três coisas que são verdadeiras para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo da história, tá? Então, existe o caos. O que é o caos? O caos é o desconhecido. É aquilo que você não conhece. Tipo, é tudo aquilo que você realmente não conhece, tá? Não pense só em tragédias. Pense, por exemplo, em, cara, eu preciso fazer um bolo de laranja. Eu não tenho a mínima ideia de como se faz um bolo de laranja. Não saber como se faz um bolo de laranja é parte do caos. É um caos. É um caos pequeno, mas é um caos. Porque é um território, é um ambiente, né? É uma ideia, é alguma coisa que você não sabe o que é. Então você não sabe muito bem o que fazer ali, né? Mas também pode ser, claro, uma tragédia. O caos pode ser, por exemplo, as torres gêmeas caindo. O caos pode ser o Covid. Né? O Covid é o melhor exemplo, porque todo mundo estava vivendo a vida achando que a vida era um troço mais ou menos estável, né? Pô, eu vivo em uma civilização, existe luz elétrica, eu posso andar na rua, claro que há perigo, há violência, mas pô, eu posso sair na rua, eu posso ir no mercado a hora que eu quiser, eu não preciso sair usando uma máscara do nada. Essa ordem, visibilidade, essa segurança, ela vai para o saco. Por quê? Vocês estão me ouvindo aí bem? Acho que estão, né? Porque veio o Covid. E aí, bicho, tudo que parecia seguro, tudo que parecia previsível, tudo que parecia tá safe, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu estou fazendo, foi pro saco. Você não sabia mais se era seguro sair na rua. Você não sabia se usar uma máscara realmente servia para alguma coisa. Você não sabia se estaria vivo amanhã. O Covid surgiu quando meus filhos estavam pequenos. Então imaginem, cara, imagine o medo, certo? Imagina assim, o desespero no comecinho, pelo menos, tá? Então o caos é isso, é qualquer coisa que você não conheça, desde um evento trágico, desgraçadamente horrível, até uma coisa que você aprende, porque você não sabia como fazer. Beleza? Então o caos é quando você bate o carro, por exemplo, tá? O caos é quando alguém que você achava que conhecia muito bem
faz algo que você não imaginaria e você pensa, puta merda, quem é você? Eu não te conheço. O caos é quando você mesmo faz alguma coisa que você não imaginaria que fizesse e pensa, que merda, foi eu que fiz isso? Eu fiz isso, tá? Então o caos é esse ambiente, né? É essa sensação. Eu não sei o que estou fazendo, eu não sei o que eu preciso fazer, e é isso, tá? A ordem é o inverso. Beleza? A ordem é quando você vai pegar o seu carro, né, para dirigir e você sabe exatamente o que fazer com o carro, você sabe, né? Você sabe quais são os, digamos, quais são as ações que você deve tomar para dirigir o carro, né? Primeiro você, né, libera o freio de mão, depois você, enfim, tá? A ordem é quando você está na sua família, você conhece as pessoas. A ordem é na sua casa. A ordem é quando você está no seu próprio país e você sabe a língua, você conhece as gírias, você sabe o que pode e não pode ser dito. A ordem é quando você está cômodo, por assim dizer. É quando você está seguro. Beleza? E qual é o ponto? Né? Qual é a treta aqui? Beleza? Então você tem ordem e caos. Então você sempre conhece alguma coisa, você sempre sabe como fazer um número de coisas, você sempre conhece mais ou menos um número de pessoas, só que sempre há coisas que você não sabe fazer, pessoas que você não conhece, desafios que você ainda não enfrentou, e um mundo que é grande demais para que você o entenda inteiro. Então sempre haverá situações em que a ordem vai ser invadida pelo caos. Você sabe dirigir, o carro é batido, você não sabe o que fazer, você não sabe arrumar o carro, certo? Você está casado há 10 anos e você descobre que o seu parceiro, né, sei lá, tem uma família paralela, certo? Você está seguro no seu trabalho, achando que vai ser promovido e de repente é mandado embora. Ou você está seguro no seu trabalho e de repente você é obrigado a aprender algo completamente novo e você se sente inseguro, certo? Então a vida é essa constante tensão entre aquilo que você conhece e aquilo que você não conhece. Beleza? Qual é a ideia do. Vocês estão ouvindo aí? Tá. Qual é a ideia do Peterson, né? A ideia do Peterson é que dele não, perdão. Qual é a ideia tradicional de sociedades milenares? É simbolizar o caos como algo feminino e simbolizar a ordem como algo masculino. Por que o caos é feminino, tá? Por quê? O caos não é só ruim, assim como a ordem não é só boa. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu, Raul, quando eu tinha 25 anos de idade, 26, eu morava com os meus pais ainda. Eu era solteiro e eu trabalhava no telemarketing. Ali a minha vida estava na ordem, porque eu sabia, né? Eu sabia o que fazer no trabalho, era um trabalho que eu dominava. Eu conhecia a minha família, né? Eu sabia o que iria acontecer de tarde, de dia, né? De dia, de tarde, de noite, né? Eu tinha um teto sobre a minha cabeça, não precisava pensar em aluguel, certo? Eu poderia ficar confortável. É uma ordem. A ordem era boa? A ordem teria sido boa se eu tivesse saído de lá com 20 anos de idade. Eu tinha quase 30 já. Já não era uma ordem boa. Eu estava acomodado. E aí veio o caos, tá? Veio o desconhecido. Qual foi esse desconhecido? Foi a minha esposa hoje em dia. E na época era uma moça que conhecia da igreja. Veio a Camila. A Camila, ela veio como caos porque ela mudou tudo. Ela desestabilizou aquela ordenzinha que eu tinha. Que era uma ordem, era segura, mas era cômoda. Ela veio e trouxe algo de novo. Então, o desconhecido, gente, é aquilo que traz algo de novo. Pode ser ruim, pode ser bom. O que você tem que fazer quando surge algo desconhecido? Você precisa lidar com aquilo de uma forma boa. Quando veio a Camila e quis romper a minha ordem, eu quis fugir, né? Eu quis dar um migué, eu quis sair fora, eu não queria namorar. Porque eu sabia que se eu namorasse, eu precisaria de responsabilidades e eu sabia que se eu namorasse, eu não ia ficar enrolando ela para sempre, era para casar.
ela também sabia disso. O que eu fiz? Eu fiz o que o Peterson diz que nós precisamos fazer. Em vez de eu ficar com medo do novo, eu enfrentei o novo com coragem. Tá? Então, eu namorei com ela. Eu namorei com ela. Porque, cara, a minha família adorava ela, os meus pais amavam ela, a minha irmã amava ela, todo mundo adorava ela. E, bicho, eu sabia, cara, se eu fugir dessa mulher, puta, não vou ter disso, cara. Todo mundo vai saber que eu tô fugindo da raia. Todo mundo vai saber que eu tô fugindo de o quê? Assumir responsabilidades. Então eu fui. E foi a melhor decisão da minha vida. Tá? Então, qual é a ideia do Peterson? Então, primeira coisa que eu quero que você, né, foque, né, fixe na sua cabeça. Beleza? Você não deve viver para ser feliz. Grave essa coisa na sua cabeça. Você não deve viver para ser feliz. Você deve viver como essa pessoa que está eternamente entre o conhecido e o desconhecido. Como assim, Raul? Você deve ser alguém que está constantemente enfrentando o desconhecido. Seja sob a forma de, né, sei lá, uma tragédia, uma doença, algo ruim, mas também sob a forma de algo bom. Você está sempre aprendendo algo de novo, por exemplo. Né? Você não se acomoda, você não fica com medo de coisas novas. Você encara a vida. Sabe por quê? Porque se você fala, eu quero viver para ser feliz. O que é ser feliz, basicamente? É experimentar emoções positivas, né? Segurança, alegria, relaxamento, calma, tranquilidade, né? Só que, primeiro ponto, primeiro problema, sempre vai haver algum sofrimento à espreita. Se você for rico, você pode contrair uma doença incurável. Ou alguém da sua família pode contrair uma doença muito grave. Ou pode sofrer um acidente. Se você for rico, você ainda pode ser enganado. Aliás, quem é rico fica especialmente à mercê de pessoas psicopatas, né? Que querem enganar mesmo, querem te sugar, certo? Se você tiver saúde, ainda assim você pode, saúde física, ainda assim você pode ter problemas de dinheiro, você pode ficar desempregado, né? Você pode ter problemas existenciais que você não sabe resolver. Ainda que você tenha saúde psicológica, você pode não ter saúde física, certo? Para que você experimente esses sentimentos positivos, é preciso que a vida esteja mais ou menos segura. E é impossível que a sua vida esteja mais ou menos segura sempre. Quantas pessoas não estavam felizes, né? Com uma vida bem organizada, por exemplo, e veio o Covid? Quanta gente não caiu em depressão? Quanta gente não ficou desesperada? Quanta gente não teve forças, por exemplo, para enfrentar aquilo, psicológicas? Quantas pessoas não ficaram com crise de pânico? Tem gente que não consegue sair de casa. Então, a vida não pode ser vivida para que você seja feliz, tá? A felicidade tem que ser uma consequência do que, Raul? De você enfrentar a vida corajosamente. Isso significa você assumir deveres, tá? Tem aquela velha máxima: se você não sabe o que fazer, faça o que é o seu dever, né? Faça aquilo que você sabe que você precisa fazer. Pare de fugir dos seus deveres imediatos, por exemplo. Ai, meu Deus do céu, a minha vida não faz sentido, né? O mundo é um mundo violento, é um mundo em que crianças têm doenças incuráveis. É feio. É um mundo em que há guerras, é um mundo em que houve genocídios no último século, tá? É um mundo em que, hoje em dia, gente, né, há crianças passando fome, né? Pearson contou uma história de uma mãe que pegou os braços da criança, da filha dela, e colocou os dois bracinhos da menina na água fervente. É neste mundo em que vivemos. É um mundo escroto, é um mundo difícil, tá? Então, para você sobreviver aqui, se você ficar, eu vou ser feliz, você vai ser engolido pelo mundo. Quando vier alguma tragédia, você vai ficar paralisado, você vai ficar, né? Você não vai ter forças morais e psicológicas, tá? Então,
qual é, por assim dizer, o modelo de vida, né, que ele apresenta? É você ser a pessoa mais forte. É você ser a pessoa que, no enterro do seu pai ou da sua mãe, está confortando os outros. E, cara, esse é um ideal de vida bastante alto, né? É um ideal de vida bastante alto mesmo. Beleza? Então, primeira coisa, não viva para ser feliz, viva para que você seja alguém capaz de aguentar quando o caos invadir a sua ordem. Mas também para você não ficar acomodado. Porque o que acontece? No mapa do significado, o Peterson explica que o cérebro humano é dividido em duas partes. E é como se cada uma das metades fosse especializada em reconhecer a ordem ou o caos. Tá? E o que acontece? Vou dar um exemplo. Sabe quando você, né, conversa com alguém e, cara, é uma conversa que parece encher sua vida? É uma conversa em que você fala, caramba, você sente aquela sensação de eu deveria estar aqui mesmo, eu estou no lugar certo, na hora certa. É aquela conversa da qual você sai renovado, energizado, parece que você saiu mais você de lá, né? Por quê? Porque uma conversa assim com alguém é uma exploração do desconhecido. A pessoa ou apresentou alguma parte dela que você não conhecia, ou apresentou alguma ideia que você não conhecia. Essa ideia expandiu a sua cabeça, você aprendeu algo e o mundo pareceu mais vivo. Caramba! Então o mundo é assim. Então as coisas são assim. E você ficou com uma gana, sabe? Com uma gana para viver, sabe? Para sair de lá e falar, caceta, o mundo é um lugar realmente extraordinário. Eu quero, eu quero praticar esse negócio, tá? Eu quero viver num mundo em que essa verdade exista. Nesse ponto, você está justamente, né, entre a ordem e o caos. Você está entre o conhecido de um lado, certo? É uma pessoa que está lhe apresentando algo novo e o conhecido do outro. Essa pessoa que está apresentando algo novo para você não quer te matar, tá? Ela não é um canibal. Então existe segurança. Só que só segurança causa tédio. Eu estava mortalmente entediado quando eu morava com os meus pais. Por quê? Porque meus pais são pessoas entediantes? Não, porque não era para eu estar mais ali. Eu estava fugindo. Para que a minha vida, para que eu experimentasse emoções positivas, euforia, alegria, eu precisava de desafios. Eu precisava parar de ser um menininho e me tornar um homem, sair de casa, me juntar a uma mulher, tá? Cara, brigar muito comigo mesmo e com ela para conhecê-la minimamente e criar uma nova família do zero. Não é brincadeira isso, tá? Mas foi aí que eu comecei a sentir, caramba, eu tô realmente vivendo. Então a vida é isso. Então quer dizer que eu consigo criar uma família, quer dizer que eu consigo aprender. Eu saí de um trabalho no telemarketing, tá? Para hoje, tá no Instagram quase 170 mil seguidores. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu me casei. Caso contrário, eu não teria feito isso. Então, o meu potencial estaria dormente, tá? Então, segunda coisa que eu quero que você aprenda: você não vive para ser feliz, você vive para enfrentar o desconhecido com coragem. Beleza. Segundo ponto: se você não enfrenta o desconhecido com coragem, você priva o mundo da sua contribuição. Isso aqui é muito bonito. Presta atenção. Vou dar um exemplo, tá? Nós temos 5 traços de personalidade, tá? Pessoas mais compassivas, pessoas mais neuróticas, né, que sentem mais emoções negativas, pessoas mais criativas, pessoas mais organizadas e trabalhadoras, pessoas mais. Enfim, esqueci a quinta, muita coisa. Mas existem 5 características, tá?
Se as 5 existem, é porque existe no mundo um buraco do tamanho de cada uma daquelas 5 personalidades, daqueles traços, tá? E existe, por incrível que pareça, tá? Existe no mundo um buraco que é justamente do seu tamanho. Isso aqui é muito bonito. Se você se acovardar, se você ficar nessa de, meu Deus do céu, eu preciso de segurança sempre, né? Ou se você ficar com tanto pavor do desconhecido, né? Do aprendizado, certo? De você se relacionar com alguém, de você arriscar, de você amar, porque amar é arriscar-se, amar é estar vulnerável. Se você ficar com medo de viver, se você se encolher, se você não aceitar o chamado da vida, que é um chamado para aventura, pense na sua vida como um hobbit. O hobbit estava lá, na cabaninha dele, seguro, ordem. Vem o Gandalf, o mago, e fala: Olha, tem um dragão. O dragão é o caos. É o desconhecido. Pode te matar. Pode ferrar com sua vida. Mas você precisa enfrentá-lo. Porque se você não enfrentar o dragão, o desconhecido, de forma voluntária, você vai enfrentá-lo de forma involuntária. E vai ser pior. Porque você vai estar fraco. A coisa vai te pegar desatento. Vai te pegar sem que você perceba. Vai te pegar como uma cobra no bote em você. Tá? Então, o dragão, que é o caos, que simboliza o desconhecido, que traz o novo, e o novo pode ser ruim ou bom, até tragédias podem trazer algo de bom, não se esqueça disso, tá? É pelas tragédias que alguém pode ficar mais forte, por exemplo, e a força que essa pessoa ganhou pode salvar depois milhares, milhões de vidas. O Peterson, por exemplo, quando ele fala de ser forte, tá? A filha dele, a Michaela, ela teve artrite reumatoide. É uma doença horrível, tá? Porque a menina sofria a dor o dia inteiro, ela era uma criança, né? O quadril dela ficou tão inflamado e tão degenerado que ela foi obrigada a trocá-lo, né? Ela passou por uma cirurgia excruciante de troca de quadril, depois trocou o joelho também, passou anos em depressão, passou anos tomando remédio. Quando o Peterson diz, olha, o caos, a tragédia, ele pode trazer algo de bom, ele sabe do que está falando. Foi porque ele ficou forte assim com a filha, que é fichinha para ele enfrentar um jornalista. E é a força que ele ganhou com essa tragédia que nos está, por exemplo, inspirando e alimentando agora. Então, a ideia é: você precisa enfrentar o dragão é desconhecido, o dragão pode te matar, mas ele esconde ouro. É esse ouro do desconhecido que você precisa coletar com força, com coragem, entendeu? Com atenção, com sinceridade, com diligência, com humildade, tá? Por quê? Porque é só assim que o potencial que você tem, ele vai ser liberto. Como é que eu saberia, meu povo? Por exemplo, como é que eu saberia, por exemplo, que eu posso dar boas aulas? Como é que eu saberia que eu posso aprender a falar em público? Isso aqui, falar em público, para mim, é natural, gente. Eu sou introvertido, para mim, isso aqui é extremamente não natural. Mas hoje eu consigo fazê-lo. E eu estou ensinando algo de valor para vocês, porque eu tive coragem de enfrentar o negócio, entendeu? Enfrentar a vida, enfrentar a minha esposa, enfrentar, não a minha esposa, né? Enfrentar a aventura de um casamento com a minha esposa, enfrentar a aventura de ter 2 filhos gêmeos de uma vez, sem apoio financeiro, na marra, na raça, confiando em Deus e no meu braço, e no braço da minha esposa, tá? Então, se você se esquivar disso, você vai estar privando o mundo. Presta atenção aqui. Isso é verdade. Se você tiver coragem de enfrentar o desconhecido e aprender algo novo, enfrentar as tragédias com cabeça erguida, cara, você vai ser alguém que é indispensável ao mundo. Você pode ser indispensável a uma pessoa só. Já está mais do que bom.
Você pode ser indispensável para os seus filhos, para os seus pais, talvez, para os seus familiares. Isso é ter uma vida com significado. Não você só experimentar emoções positivas. Ter uma vida com significado é você libertar o seu potencial por meio da coragem e tornar-se indispensável, não só para as pessoas que você ama, pode ser só isso também, mas talvez até para pessoas que você nem conheça. O seu exemplo, às vezes, reverbera por meio de pessoas que você nem conhece, você não sabe. Daí vem a terceira coisa, tá? Qual é um dos seus qual deve ser um dos seus principais objetivos na vida? É diminuir o sofrimento desnecessário dos outros e o seu também, tá? Vou dar um exemplo mais concreto disso que eu estou falando sobre enfrentar o desconhecido, tá bom? Num relacionamento, por exemplo, tá? Então você está namorando e você não sente que o seu parceiro está muito, né? Ele não está muito no barco com você, beleza? O que você pode fazer? Você pode fugir dessa sensação de que o seu parceiro não está realmente ali com você. Ele não está tão interessado, ela não está tão interessada quanto você, certo? Em criar uma vida juntos. Qual seria a atitude corajosa? Você enfrentar esse negócio com atenção, né, com seus olhos, com sua visão e com palavras. Então você abordaria o seu parceiro sabendo que ia ser uma merda, sabendo que ia ser doloroso, sabendo que ia ser estranho, incômodo, que poderia dar briga e que vocês poderiam sim terminar, mas você não faz vista grossa aquilo. Você conversa. Você chega nele e fala: "E aí, será que você tá, né? Será que você está tão empenhado nisso quanto eu estou? Será que você está levando isso tão a sério quanto eu estou?" Você meio que, né? Com carinho, dependendo do caso, né? Com humildade, realmente tentando ouvi-lo ou ouvi-la, você aborda o assunto, você enfrenta aquilo. É um pequeno dragão, um dragão médio, tá? Porque se você faz vista grossa aquilo, não enfrenta, filosofia do Peterson, né? Uma das suas regras principais é: conflito adiado é conflito aumentado no futuro. Então, se você não enfrentar alguma coisa agora, você vai enfrentá-la depois. E vai ser pior. Vai ser um conflito maior. Aí você faz vista grossa para aquilo e se casa com o sujeito. E no casamento, você descobre que o sujeito realmente não estava nem um pouco interessado em levar uma vida a dois séria. Aí o cara começa a te tratar mal, né? O cara começa, ou a mulher, no caso, né? Começa a dar, né? Escapadinhas, começa a demonstrar indiferença. Quando você tenta conversar, ele desconversa, ela foge. E você vai culpar o quê? O mundo. Ah, o mundo é mau. Os homens são maus. As mulheres são más. Você não enfrentou o dragão, o caos, um desconhecido com coragem quando precisava. E agora você está colhendo os frutos. Tá? Então, se você não tiver coragem, você vai colher os frutos. Se não for agora, vai ser depois. Ficou mais claro agora? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Então, presta atenção aqui. Se você não enfrenta o negócio agora, né, e você, enfim, você se casa e tem um filho, por exemplo, a criança vai sofrer. E a criança vai sofrer de forma desnecessária, porque você não foi atento ou atenta quando deveria. E digamos que você esteja nessa situação agora. O que você vai fazer? Você pode ou ficar ressentido, ressentida, com raiva, né? Vingativo, achando que o mundo é horrível, culpando os homens ou as mulheres, ou o casamento em si, ou o seu filho. Ou você pode finalmente fazer um exame, ser sincero consigo mesmo, né? Ser atento à sua própria história, contar a sua própria história, o que é muito importante que você faça também, segundo ele, contar sua história e se perguntar:
eu fiz algo de errado que tenha levado até aqui e você vai encontrar alguma coisa, né? Você vai encontrar uma série de omissões, no geral, que te levaram ao seu estado atual. Você vai fazer o quê? Quarta regra, né? Quarto princípio, por assim dizer. Você vai assumir a sua responsabilidade, né? Porque assumir a sua responsabilidade vai fazer com que você assuma seus deveres, mantendo o mesmo exemplo. Se você está nessa situação agora, o que você deve fazer? Você deve garantir que o seu filho, pelo menos, sofra o mínimo. Você vai se esforçar o que você puder para que o seu filho sofra o mínimo possível. Porque ele é inocente. E também para que você diminua quaisquer conflitos desnecessários no relacionamento. Né? Não vou dizer separe, fica a pessoa, não sei. Né? Aí é um caso muito mais específico. Eu estou dando regras gerais. Tá? Beleza? Olha, o Peterson é bastante inflexível em relação à separação. Isso eu digo para vocês, tá? O Peterson é bastante inflexível em relação à separação. Para ele, no geral, a ideia é não tem saída, tá? Ele dá três critérios para que você saia de um relacionamento, salvo engano. É se o outro mente muito. Tem um segundo que é bem importante, mas esqueci agora. E o terceiro é se você realmente não aguenta ficar perto dele sem se tornar um alcoólatra, né? Sem cair em drogas, sem virar um louco, um homicida, né? Sem sair na putaria para tentar, né, esparecer, certo? Então, no geral, ele fala: fique com quem você se casou. Porque se você está com problemas com quem você se casou agora, nada garante que você não vai levar os mesmos problemas para outro relacionamento. Lembre-se que você sempre tem alguma responsabilidade, sempre, sempre, tá? Na situação em que você está agora, sempre, tá? Beleza? Até aqui. Acompanharam o que eu falei até agora? Acompanharam? Me diga por favor aí. Porque se sim, aí eu posso. Eu acabei estendendo mais a introdução, mas eu queria tornar a coisa mais acessível e mais completa, tá? Especialmente em relação ao Peterson, a história dele. Me diga se vocês estão acompanhando, se vocês estão gostando, se vocês estão achando, porque eu posso abordar mais umas duas ideias práticas e a gente pode encerrar, talvez, e partir para o próximo dia. Tá, então beleza. Ótimo. Então temos aí umas ideias já bastante importantes, tá? Então, por exemplo, se você, presta atenção, se você se casa, por exemplo, com a ideia, né? Com essa ideia que eu falei agora, de você enfrentar o desconhecido com coragem, tudo muda. Porque você pega o seu parceiro e fala: caramba, nós vamos juntos enfrentar o desconhecido com coragem. Não é que nós vamos ser felizes. E não é que você não deva ser feliz, entendeu? É que a felicidade é uma consequência de coisas mais altas. Certo? Às vezes, por incrível que pareça, meu povo, a felicidade é consequência do dever. Você faz algo que você deve fazer, você faz algo que as pessoas sempre meio que fizeram e deu certo, e ali você experimenta sentido na vida. Tá? Quando eu tive meus filhos, não foi fácil, porque eu era muito egoísta. Quando eles começaram a crescer começaram a crescer, né? Isso doeu em mim, porque eu tinha que ser paciente, eu tinha que abrir mão de um monte de coisas. Hoje em dia, o que diabos eu faria sem meus filhos? Mas eu aprendi isso. Eu aprendi isso, né? Sofrendo um pouquinho, batendo cabeça, mas tendo coragem e aprendendo. Então, se você alinha essas ideias na sua cabeça, pronto, a coisa começa a ficar mais prática já, tá? Beleza, vamos lá então. Algumas regras mais práticas, tá? Então, uma das regras é: seja amigo de quem. Maravilha, que bom. Maravilha. Uma das regras é: seja amigo de quem quer o seu melhor. Essa regra é um pouquinho contraintuitiva, né? Qual é a regra? A ideia é a seguinte: se você está mirando alto, não fique com quem está mirando baixo, né? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Num belo dia,
uma pesquisadora resolveu fazer um experimento com meninos da periferia que tinham comportamentos delinquentes. Eram meninos pobres, tá? E essa pesquisadora, cheia de boas intenções, falou, vamos mostrar para eles um gostinho do que é a vida boa. Pegou esses 20 meninos, né, delinquentes, antissociais, né, com passagem pela polícia, etc. E os levou para um camping, por assim dizer, um acampamento, né, em que eles receberam o melhor tratamento possível, receberam educação, né, receberam aulas, certo? Receberam carinho, receberam empatia, tudo mais. Resultado da história. Eles pioraram, né? Por quê? Porque ela fez testes que acompanhavam esses meninos e acompanhando as vidas dos 20, eles todos pioraram. Por quê? Porque os maus, os piores, influenciaram aqueles que eram menos piores. Então, não é que quem estava um pouquinho mais acima puxou quem estava abaixo. Quem estava abaixo puxou quem estava acima. Então, essa é uma regra muito boa para você levar para sua vida agora, né? Se você conhece alguém, por exemplo, tá? Que uma pessoa para quem você conta algo de bom, né? E ela reage de forma má. Você conta algum sonho e ela faz piadinhas. Você está tentando parar de beber e ela te oferece álcool, tentando parar de fumar e ela te oferece cigarro, tentando estudar e ela te chama para sair. Se afaste dessa pessoa, porque ela não quer o seu melhor. Qual é a regra? A regra é que você deve escolher muito bem aquelas pessoas para as quais você pode contar más notícias e boas notícias, certo? A regra é você escolher para ficar perto de você pessoas que incentivem você quando fizer algo bom, né? E critiquem você quando fizer algo mal. Então são pessoas também corajosas, pessoas humildes e pessoas atentas igual você, porque aí todos vão se puxando para cima. Sabe por quê? Porque às vezes é difícil você fazer a coisa certa sozinho mesmo. Você tem tentações, cara, certo? Se você se junta de pessoas que querem não só o seu melhor, elas querem o melhor delas, elas não querem perto de si pessoas que também não estejam subindo. Então, todos se puxam para cima, tá? Inclusive, outros experimentos também já comprovaram que se você coloca uma pessoa corrompida em meio a 10 pessoas boas, por assim dizer, ela corrompe as 10 e não o inverso. Então isso é duro, é difícil. Mas quantas vezes, por exemplo, não tem mulher por aí querendo salvar homem, que não quer ser salvo, por exemplo? Quantos amigos nós não mantemos porque nós nos sentimos culpados? Não precisa escrotizar a pessoa, né? Xingar a pessoa, falar que a pessoa. Não, mas só se afaste. Né? Então eu só consegui, por exemplo, fazer algumas coisas quando eu me afastei de pessoas que eu sabia que me colocariam para baixo. Eram planos ousados que eu tinha e que eu realizei, mas que sozinho com a minha esposa e com pessoas selecionadas, eu consegui realizar. Se fosse com pessoas da minha infância, algumas delas, eu não teria chegado lá, tá? Então, se afaste de pessoas que não querem o seu bem, beleza? Outra regrinha aqui, que é bastante importante, que eu acho que vale a pena falhar não, falar, isso aqui é importante. A ideia é, deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Qual que é a ideia aqui? Tá? A ideia é que você precisa investigar um sentimento que é muito doloroso. É um dos piores sentimentos que existem. Tá? E é um sentimento que você pode sentir bastante entrando no Instagram, por exemplo. É o ressentimento. É quando você se sente. Você se sente injustiçado. Então você vê alguém que é mais bonito que você, tem mais dinheiro que você, né? Que parece ter uma vida, né? Parece ter uma vida muito melhor que a sua, e você começa a ficar ressentido, você começa cara, a cultivar aquele amargor no peito, né? Você fica puto. Cara, o mundo é injusto. Certo? O que você precisa fazer? Você precisa prestar atenção ao ressentimento. Então você vai lá e você o investiga.
E, basicamente, há duas respostas possíveis ao ressentimento, né? Primeiro, para de choramingar, né? Ou você está sendo ingrato, ou você está se comparando com alguém que não faz sentido, ah, se comparando com alguém que, cara, não se compara com essa pessoa. Você não a conhece, ela é diferente de você, ela veio de outro lugar. Não faça isso, tá? Ou então, você está sendo tiranizado por alguém. Ou seja, você está sendo muito compassivo com alguém, muito afável, né, muito acolhedor. E em vez de né, bater no peito e defender o que é seu, defender coisas que são importantes para você, você se deixa tiranizar, por assim dizer. Isso cria ressentimento em você, tá? Isso é especialmente importante para pessoas que são muito afáveis, que não querem conflito, que sempre estão dispostas a se sacrificar pelos outros, né? De formas pequenas ou grandes. Se você sempre faz isso, por exemplo, num relacionamento, você vai ficar ressentida. E no relacionamento lembre-se disso, é só tirano que gosta de escravo. Então, se você for um parceiro que nunca fala o que pensa, que nunca bate o pé, certo? Que nunca defende a sua vontade, a sua opinião, você é um escravo. Você não é um parceiro. Parceiro envolve negociação. E se o seu parceiro está feliz com isso, é porque ele é um tirano. Então, precisa ver aí de novo negociação, precisa ver conversa, precisa ver com desconhecido. A gente sempre volta para isso, tá? Qual é então aqui a regra, tá? A regra é a seguinte: você vai olhar, você vai pensar muito bem. Por que eu estou sentindo esse ressentimento? É quando eu vejo tal fulano. É quando eu vejo tal. É quando eu vivo tal situação. Aí você vai se perguntar, né? Eu não gosto da minha vida como ela está hoje em dia. Eu não ganho tanto quanto eu gostaria. Eu estou solteiro ou solteira. Eu estou acima do peso, né? Eu só sei uma língua, eu não sei outras línguas. Eu estou no emprego, né, ruim, que me deixa com raiva, né? Enfim, a pergunta é: será que eu fiz tudo o que seria possível hoje para arrumar a minha vida? Você faz essa pergunta com muita sinceridade. Porque às vezes, por exemplo, a cura para o seu ressentimento é só você parar de olhar o Instagram. É só você parar de seguir uma pessoa, às vezes. Às vezes, você vai perceber que, beleza, meu trabalho é ruim agora, mas eu também não me esforcei para ter um trabalho melhor. O meu primo, minha prima, que está com um emprego melhor, ele estava estudando enquanto eu estava festejando. Nada mais justo. Talvez eu esteja acima do peso. Mas várias vezes eu tive a oportunidade de mudar de vida e não a agarrei. Talvez eu esteja abaixo da minha capacidade intelectual, né? Então, é... então, eu fui ler aqui e me perdi, tá? Mas a ideia geral é, você precisa se perguntar com muita sinceridade o que causa o ressentimento e o que você poderia mudar hoje. O que eu não fiz antes, ou eu fiz antes, e eu poderia deixar de fazer, ou começar a fazer hoje, para que daqui a 5 anos eu não esteja ainda pior do que eu estou hoje. Porque não adianta você ficar ressentido culpando o mundo inteiro. Mas adianta se você fizer um autoexame sério e identificar, né, os pontos ruins e, caramba, eu vou melhorá-los a partir de hoje. Então, saia com isso aqui. Quais pontos, né? Faça um autoexame, pense nas coisas que hoje em dia deixam você com raiva, né? Ressentido, com esse sentimento de injustiça. Faça um sério autoexame, seríssimo, tá? E aí identifique os pontos em que você falhou e que te levaram até onde você está agora. E faça uma promessa. Eu vou tentar mudá-los. Não é assim mudar do dia para a noite, tá? Porque aí entra outra regra do Peterson. Você precisa fazer uma coisa que seja realizável. Você precisa escolher um dever muito que você experimente a sensação de progresso
e você queira fazer algo um pouquinho maior. Então, eu preciso, né? Eu preciso perder peso. Eu vou começar pura e simplesmente não comprando salgadinhos quando eu for no mercado. Eu não preciso que você, a partir de agora, vá para academia, né? E demonstre. Não, não vai rolar. Poucas pessoas são assim, tá? Isso é temperamental também, ok? Você precisa escolher, você precisa saber, né, quais são as falhas que te levaram até aqui, identificá-las e falar, eu vou melhorá-las. Depois você vai traçar um plano que seja realizável. Quebre isso em pequenos planos. Nem que seja você não comprar salgadinho, nem que seja, você arrumar a sua mesa do escritório, para depois arrumar o escritório, para depois sentir, caramba, eu não sou inútil, né? E você tenha coragem de mudar um currículo. Às vezes é assim que funciona, é assim que começa, tá? Essa é a técnica dele. E eu acho que funciona muito. Então, quebre o que você precisa fazer em coisas pequenas. E já que estamos aqui, se faça uma outra pergunta. E com isso eu encerro o dia de hoje, tá? O que eu estou fazendo agora, que eu sei que é errado e que eu poderia deixar de fazer agora? Você vai sentar, fazer essa pergunta. O que eu poderia deixar de fazer agora? O que eu estou fazendo de mal agora, que eu poderia deixar de fazer agora? Anote e tente deixar de fazer essas coisas. Às vezes pode ser fofocar, né, com uma amiga e essa fofoca alimenta o ressentimento de ambas. Às vezes pode ser você comprar salgadinhos no mercado. Às vezes pode ser você fumar, né? E, cara, eu não consigo parar de fumar agora. Então diminua o cigarro, tá? Se fuma 4, 5, 6 por dia, tenta fumar com 2, 3, tá? E sempre que você conseguir fazer algo, seja gentil consigo mesmo, por assim dizer, né? Pô, eu consegui arrumar minha mesa. Então vai e se compre um café, né? Trate a si mesmo como você trataria alguém de quem você gosta muito e alguém de quem você espera o melhor, tá? Beleza? Tranquilo? Galera, eu estou suando aqui porque tá um calor desgramado, né? Eu acho que por isso 1 hora e meia de conteúdo é bastante conteúdo, né? Vamos combinar, ok? Então é o seguinte, faltam umas coisinhas só para falar para vocês, tá? Esse foi o primeiro dia só de aula, beleza? Ele demorou um pouquinho mais porque eu dei a introdução, falei quem eu sou, contei a história do Peterson. Amanhã vamos entrar de cara no conteúdo, tá? Então vai ser conteúdo, tá? Vai ser bem prático mesmo, ok? Então, o que eu peço que vocês façam agora, né? Eu vou explicar como é que funciona o quiz do evento, como vai funcionar. Na sexta-feira, depois do evento, eu vou liberar para vocês o link de uma prova, um questionário, com algumas perguntinhas sobre o evento. Você vai ter até às 7 horas do domingo para responder, porque o sorteio vai rolar no domingo, tá? Ao vivo. Sortear o quê? Uma vaga no curso, bastante prático, mastigado e profundo. Vai rolar um livro do Peterson em português de Portugal, que é melhor, e um autógrafo do próprio Peterson, gente. Assim, tá? Você vai ter que responder o quiz com as perguntas até às 7 horas do domingo e tirar 7 ou mais. Aí você vai poder participar, tá? Importante, eu vou ligar para a pessoa que ganhar o sorteio na hora. Então eu preciso que você esteja ao vivo, né? Porque você vai receber uma palavra-chave para me responder e aí sim a coisa vai rolar. Então, se você quer ganhar um desses brindes, se você quer aprender alguma coisa, melhor dizendo, e ainda talvez ganhar um brinde, um autógrafo, um livro, uma vaga no curso, esteja aqui no domingo, tá? Responda as perguntas na sexta-feira. Melhor, responda as perguntas até o domingo, esteja aqui ao vivo no domingo e tire pelo menos mais de 7. Por favor, né? Vai ser fácil. Ok? Esta live vai ficar gravada, sim. Beleza? Então, em relação a isso, quem ficou de fora, quem não conseguiu responder, tá? Fiquem tranquilos que ela vai ficar gravada. Gente, vocês gostaram da aula?
Por favor, se vocês gostaram, me digam que vocês gostaram, tá? E deixa eu ver uma coisinha aqui. É... Galera, seguinte, se eu fizer uma postagem no Instagram, tá? Assim, uma postagem informal. Cara, vocês poderiam chegar em peso para mim comentando lá? Pode ser uma lagosta, né? Ou comentando quais foram as regras que você mais gostou, ou comentando uma palavra. Melhor dizendo, vamos fazer assim: comentar uma palavra, né? Uma palavra que assim, pô, me pegou. Isso aqui me ajudou, isso aqui vai ser útil para mim e eu aprendi alguma coisa, né? Então vocês fazem isso por mim, porque, cara, eu tentei realmente entregar muita coisa para vocês. Foi 1 hora e meia aqui, né? Vocês sabem que esses eventozinhos a galera entrega meia hora de aula, né? De enrolação. Cara, dei uma intro e depois foi conteúdo, tá? Então, maravilha, então, maravilha. Eu vou fazer agora, assim que encerrar, tá? Aqui o vídeo. Reforçando, segunda aula na quarta-feira vai ser só conteúdo, sem introdução. Vocês já me conhecem, vocês já sabem que eu não fico enrolando. Vai ser porrada, beleza? Então, por favor, estejam ao vivo na quarta-feira. Fiquem espertos com o quiz na sexta-feira e respondam para mim lá na postagem, por favor, com uma palavrinha. O que você aprendeu hoje? E nos vemos então na quarta-feira para a segunda aula do evento sobre o Jordan Peterson, O Despertar da Ordem. Beleza? Ótimo. Nós, alunos do Raul, já estamos acostumados. Isso é muito bom de ouvir, de ler no caso. Beleza, galera? Então é isso. Muito, muito, muito obrigado. Nos vemos na quarta-feira. Abraço. E espero que a sua vida daqui até lá já melhore, porque eu aposto, né? Eu acredito realmente que dá para melhorar. Faça aquelas 2 perguntas, né? Escave o seu ressentimento, faça um plano, não viva para ser feliz, viva para estar entre a ordem e o caos. Tenha coragem, enfrente o imprevisível, o desconfortável e conquiste uma vida com sentido aqui por meio das nossas aulas sobre o Jordan Peterson. É isso, até quarta-feira, muito obrigado, nos vemos lá. Boa noite para vocês.